Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde você estiver, a que hora do dia ou da noite você está vivendo. Nós hoje vamos ter como tema principal a arte da felicidade. É uma arte ser feliz e poucos conseguem descobrir a receita da felicidade. Eu descobri. Vou compartilhar isso com vocês. Vamos ao nosso texto? Vamos. Saiba como ser feliz. Na visão do famoso, tristemente famoso Aleister Crowley, se fizeres o que quiseres, serás feliz. Ele resume isso em uma frase célebre: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Raul Seixas seguiu esse postulado e morreu de overdose. Daí concluímos que Crowley não estava certo. Vamos mostrar o rapaz, ele é famoso, mas vamos tentar mostrar aqui. Bem conhecido. Aqui está ele. Aqui está, portanto, Aleister Crowley, na sua acepção de faraó egípcio e aqui de sacerdote da OTA, Ordo Templi Orientis. Então, foi chamado de o homem mais perverso do mundo. Mas tem uma noção de mística, misticismo e magia muito precisas. Ficou famoso merecidamente. Mas destruiu a ordem chamada Golden Dawn, ou seja, a Aurora Dourada, que era uma ordem que muitos homens célebres pertenceram. Então, ele não estava certo. Foi egoísmo dele, pois se você fizer o que quiser, isso não segue a lei natural. Vozes discordantes, da de Crowley. Aristóteles, Platão, Sócrates, Kant e Rousseau apresentam argumentos contrários. Vamos então aqui. O livro é da Abril Cultural. Aqui está. Abril Cultural, os pensadores. Então, vamos ver um por um. Então, vamos lá. Vamos. Vamos a Aristóteles primeiro. O mais racional de todos. Aqui está Aristóteles. Aristóteles criou a lógica, que é um método infalível de atingir a verdade. Então, parece que podemos confiar nele. O que é que Aristóteles dizia? Que todos os homens necessitam da amizade cívica. Olha, civis, cidadão. Então, resultado, a amizade seria o máximo de felicidade que você pode ter. Ter amigos. São poucos, mas eu tenho amigos na quantidade dos dedos da minha mão. Essa é a frase que resume o pensamento de Aristóteles. A amizade é o maior bem que o homem pode ter. Os russos pensam assim. Bom, fora Aristóteles, temos outros filósofos gregos que nós citamos ali. Platão era aristocrata, ele era príncipe. De uma família ateniense que era aristocrata, pertencia à aristocracia. Platão dizia que não dá para ser feliz enquanto houver ignorância no mundo, porque os ignorantes elegem os políticos corruptos e depois, uma vez eleito, ele tem poder. E esse poder vai fazer com que você seja escravo dele. Então, a democracia é a base da porcaria. Portanto, só quem devia votar são as pessoas sábias. Platão é, portanto, um aristocrata e totalmente contra a democracia. A próxima, então. Foi mestre de Aristóteles. Sócrates. Sócrates lutou muito contra os sofistas,
que eram exatamente os professores dos políticos corruptos, daqueles que diziam que ter status, ter fama, ter fortuna, mesmo enganando os outros, mentir. Sócrates fez uma batalha de vida ou morte contra os sofistas. Protágoras, Gorgias ensinavam como você mentir e assim você conseguia a felicidade, porque você vai ter pessoas que são subordinadas a você. Você vai criar uma escola, discípulos e domínio sobre as pessoas. Sócrates, pelo contrário, achava que a felicidade está na virtude de vir, força. Mas essa força não é física. Ele já está velho e bebeu cicuta e morreu para provar essa verdade. O Areópago de Atenas, que era o Senado, o condenou à morte por pregar isso. Dizer que a felicidade não está nas coisas materiais. Os atenienses achavam que sim, e eram democratas. Então estavam contra Platão. Atenas é o berço da democracia, que é a barra da porcaria, segundo Platão. E segundo Sócrates, Atenas não cultivava homens virtuosos, mas pessoas que buscavam fama, fortuna, glória, status. Contra isso, Sócrates se insubordinou e pregou que a virtude é exatamente a fonte da felicidade. De vir, que quer dizer força. Então, aqui esgotamos a Grécia. Logo, o que nós temos aqui e apresentamos são os melhores filósofos gregos, mas há outros que não são gregos. Por exemplo, nós temos ainda Emmanuel Kant, e nós temos ainda Jean-Jacques Rousseau. Então, esses também são argumentam contra a ideia de Crowley de que faça a tua vontade, seja feliz, e o resto do mundo que se dane. Então, nós não temos aqui Jean-Jacques Rousseau, nem temos Kant, mas nós temos aqui um livro que mostra o ideal de Rousseau. O comunismo. Rousseau era jacobino. A Revolução Francesa não foi feita pelos maçons. Os maçons dizem que sim, mas é mentira. Aqui está Mitra, já mostramos isso várias vezes. Mitra está vestido de mulher com os peitos de fora, é a mesma figura da Estátua da Liberdade. O pintor está aqui, Eugênio Delacroix. É esse aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse pintor aqui se colocou no quadro, ele se pôs no quadro, de fuzil na mão, ou seja, pela revolução, então você vai liderar. Mitra é o revolucionário, é o patrono das revoluções da violência, aqueles estão indo para a guerra. Ou seja, matar, veja quantos mortos estão aqui no chão, né? E conquistar o que você quer é ser livre para fazer o que quiser. Voltamos a Crowley. Mas Rousseau tem outro pensamento. Ele participou, foi um dos líderes, mas ele achava que a liberdade, conduzindo o povo, deve conduzi-lo para os direitos humanos. E aí, graças a ele e a outros gênios, elaborou-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, na verdade, não vingou. Ou seja, a Revolução Francesa foi o maior banho de sangue da França, mas os jacobinos perderam. E Jean-Jacques Rousseau, que foi um gênio, viu sua ideia rolar pelo chão, quando a cabeça de Robespierre, que era o líder dos jacobinos, caiu na guilhotina, foi guilhotinado. Então, quando você vira a Estátua da Liberdade, lembre-se, Jean-Jacques Rousseau foi um dos mestres dessa revolução. Só que ele pensava, os jacobinos tinham uma ideia que era: todo mundo deve ter a mesma coisa, deve ter tudo o que precisa. Preencher a necessidade do cidadão. Nós temos necessidades. Essas necessidades devem ser preenchidas. Isso acreditava Rousseau. Por todos, para todos. É perto do cristianismo. Continuemos. Kant. Kant achava que o pacto social, que Rousseau também escreveu um livro, é a solução. Por quê? Tacitamente nós vivemos respeitando um ao outro. O direito do outro tem que ser respeitado.
Senão, cada um vai fazer como o que deseja, como supôs Crowley, e aí a vida vai se tornar uma selva. O mais forte ou mais astuto é o que vai vencer. Então, o poder vai ser disputado. E nessa disputa, se vencer o mais forte, então vai ser a teoria do leão. O leão é o rei da selva, embora não seja maior. Ou então o mais astuto. No caso é a raposa ou a serpente. A serpente é venenosa e a raposa não. Mas, nesse caso, voltaremos à lei da selva. A serpente e a raposa serão, então, o nosso modelo. Kant diz isso no livro chamado Crítica da Razão Prática. Mas achamos que Kant tem toda a razão. Fazemos um pacto tácito. Ou seja, nós somos cidadãos, respeitamos uns aos outros, sem esse respeito a cidade não permanece. Vai virar um caos. Isso é um pacto, é tácito, ou seja, é suposto. Então, Kant, para nós, estava certo. O filósofo famosíssimo alemão. Continuemos o texto. Então, o povo, no final, quem paga o pato. Não é o pacto. Isso vai nos levar a Rousseau, que escreveu o Pacto Social. A teoria do Pacto Social. Rousseau é jacobino, acredita que a felicidade está na mais absoluta igualdade de todos os homens. Já dissemos isso. É o contrário de Platão. Platão é aristocrata e Rousseau é jacobino, é comunista. Portanto, seria o mais absoluto e puro e radical comunismo. Mas Robespierre, líder dos jacobinos, teve a cabeça guilhotinada e Rousseau viu assim os seus ideais caírem na cesta que estava na frente da guilhotina quando teve a cabeça separada do corpo. Então, essa norma legal que foi feita na Revolução, foi feito um quadro lindíssimo que a Embaixada da França tem bem grande lá, chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ficou no papel. Ainda hoje vemos que a força do direito cedeu ao direito da força. A força do direito cedeu. O que vale é o direito da força. Então, onde está a felicidade? Um certo pregador judeu ensinou que a felicidade está em você, em si mesmo, em você mesmo. A felicidade está dentro de nós. Então, aqui está, em duas imagens. Essa é do Soldado de Turim, mas já se provou que é verdadeiro. Então, houve muita discussão, mas já se sabe que esse é do pregador judeu, chamado Jesus de Nazaré, Yeshua Nassi. Ele ensinou que a felicidade está dentro de você, na sua mente e no seu coração. Parece que ele tinha razão, porque as pessoas buscam fora e não encontram. Vão terminar encontrando um caos ou um vazio. Aqui nós estamos mostrando um vazio. Aqui está o vazio. Então, se você buscar a felicidade fora de si, vai cair nesse vazio. Esse nada vai ser pulverizado pelas suas próprias ambições, desejos e concupiscências. Temos outro quadro que mostra esse pregador. Aqui está ele libertando o povo. Aí veja, não é mais Mitra. O libertador agora seria ele. Aquele quadro de Mitra travestido, com os peitos de fora, meio homem, meio mulher, portanto é um andrógeno, aqui substituído aqui por Jesus de Nazaré, que diz: a cruz é o símbolo da união do terrestre com o celeste. A vara central, vertical, leva o homem para o céu, para Deus, para o transcendente. E a vara horizontal leva o homem para os seus semelhantes. Então é a união de amar a Deus e amar o próximo, ao seu semelhante. É a síntese da doutrina de Jesus. Então aqui está ele libertando, tirando do inferno, tirando, portanto, do caos, do vazio, as pessoas. Concordamos com ele. Aqui está um homem que achava
que ele estava certo e saiu do vazio buscando o transcendente, Buda. Siddhartha Gautama. Tem dois Budas, um Sakyamuni e outro Gautama Buda. Todos dois, Buda quer dizer iluminado. Buda quer dizer o Cristo. Então é outro também semelhante a Jesus de Nazaré. Mas Buda ficou no Nirvana, achou o Nirvana. E no Nirvana, ou seja, no transcendente, ele encontrou a felicidade. Mas o que é o transcendente? Não sabemos, a não ser quem já encontrou. Então você tem que ter a experiência do transcendente para poder falar do transcendente. Eu tenho, e muita. Então, o que é que o homem passou a fazer? Passou a buscar os mitos para sair do caos. Aqui nós temos um quadro que mostra o caos. É um caos, uma bagunça. Aqui é nada, nada dentro de nada. Isso aqui seria você fazer a sua vontade. Você procurar a felicidade nas coisas materiais. Então, contra isso, sim, surgiu Buda e outros. Mas Buda achou o Nirvana e ficou lá. Portanto, Buda chegou ao transcendente. Aí, mas chegar lá não é fácil. Então o homem inventou mitos. Aqui nós temos o mito de São Jorge do Dragão. Nunca existiu. Por isso Paulo VI mandou tirar das igrejas a estátua de São Jorge do Dragão. Não existe dragão. Então ele mandou tirar. Resultado: se você acredita que há uma pérola escondida dentro de você, como os gregos acreditavam, que Zeus fez Vênus, a deusa da beleza, nascer de dentro de uma concha das espumas do mar. Ela é a mulher mais bela, Vênus, aqui é de Botticelli, o quadro, está dentro de uma concha nas espumas do mar. Então seria um mito para dizer que a felicidade é uma pérola preciosa, que está nas espumas do mar. Ou seja, a espuma do mar é como se fosse o etérico, portanto, algo muito sutil. É dentro da sua mente e do seu coração. Essa pérola, então, está aí. Está ao seu alcance, está à sua mão. Mas só se consegue ensinar isso ou experimentando ou através dos mitos. Os egípcios fizeram o mito célebre de o tribunal do Falcão Horus. Aqui seria depois da morte. Então, morreu, você vai ter que passar pelo julgamento. E depois, se a vida continua e você não acaba com a morte, vai ser julgado. Então, se você fizer alguma coisa ruim, vai colher. Plantou, colheu. Isso são os mitos. Mas eu encontrei a felicidade. Eu sou feliz. E a felicidade não é tão difícil de encontrar. Alguns se encontram na família. Aqui nós temos aqui, ó, uma mãe e aqui os filhos dela todos. Portanto, a família. Muito encontra a felicidade na família. É uma coisa que está perto de você, porque o amor da mãe pelos filhos é incondicional. E essa capacidade você tem. Não precisa ser mãe para isso. Mas os egípcios tinham medo de morrer e no julgamento do Falcão Horus, então que é no reino de Osíris, então você não passa, ser reprovado. E aí não vai para a mente, vai para o caos. Assim, nós temos agora uma última coisa a dizer para vocês, que é, onde está a felicidade? Jesus de Nazaré, Buda e outros, como Lao Tse, pregaram que o mundo tornou-se consumista. Fama, status, poder, dinheiro. Consuma o que você puder. O homem hoje passa a ser medido, sucesso é medido pela sua capacidade de consumir. Mas isso é imanente. Ou seja, você ter aquilo que você quer é ter o imanente. Pode ser tudo que você imaginar de bom. Pode ser cultura. Aqui nós temos a Universidade de Cambridge. Você pode buscar a felicidade na cultura. Aqui nós temos Cambridge.
Pode ser que você, sendo culto, seja sábio, e nesse caso você vai se realizar. Pode ser que você encontre outras fontes de felicidade, né? Aqui nesse caso aqui seria a ciência. A busca do limite do universo, que é o planeta Saturno. Pode ser. A ciência pode ser fonte de felicidade. Muitos cientistas se realizaram, como o professor Albert Sabin, que casou com uma brasileira, descobriu a receita contra a poliomielite. Mas ainda há quem teime achando que a felicidade é como Napoleão fez. Ou seja, fama, fortuna e matou mais gente do que as duas guerras mundiais. Os exércitos napoleônicos mataram mais gente do que as duas guerras mundiais juntas. Mas ele é famoso, Napoleão Bonaparte, o baixinho. E foi imperador da França. A glória de Napoleão em Fontainebleau e a derrota em Waterloo. Então, veja, a glória e a derrota. Aqui está ele coroado como imperador, mas durou pouco. A Inglaterra venceu. E a Inglaterra tem uma coisa chamada respeito ao direito do cidadão, que é exatamente a Carta Magna, a Constituição. Portanto, respeitar o direito do cidadão seria a receita da felicidade. Não é matar para ter o que quer às custas da vida alheia. Portanto, aqui nós vamos terminando o nosso texto, dizendo que há, portanto, discípulo daquele Galileu, que é chamado Paulo de Tarso, não vou mostrar a figura mais nenhuma, que diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Ou seja, há algo invisível, preparado por Deus, para quem ama. O amor é a grande lei. É o apóstolo Paulo. Isso foi ratificado pelo seu mestre, que disse: busque e achareis. Portanto, finalizamos com a seguinte frase: o transcendente é a única coisa que dá sentido à nossa vida. Sem ele, vivemos em um vazio que tentamos inutilmente preencher. Já mostramos ali as imagens do vazio, não vamos encontrar de novo, então não vamos tentar procurar. Mas, você, saindo do transcendente, você vai encontrar um imenso vazio. Você vai se perder no vazio. E esse vazio vai fazer com que você ache que é feliz, com carros e bens, mas, na verdade, você está se atolando no mundo materialista e cada vez mais sendo infeliz. Portanto, procura e achareis. Procura dentro de você. Assim nós estamos no final do nosso vídeo, terminamos o nosso vídeo aos 22 minutos e achamos que dissemos o que devemos dizer. Eu sou feliz, achei a felicidade, dei a receita para vocês. E assim, pratiquem. Porque os homens que eu mostrei aqui são todos eles célebres. Mas você tem todo o direito de escolher qual é o melhor. Escolha, faça a sua escolha. Seja aristocrata, seja democrata, né? Seja consumista, ou seja, como o Demócrito, que era, achava que, Demóstenes, aliás, que achava que o ideal é você ter só o necessário. Escolha o seu caminho e seja feliz. Até o próximo, que cavalo não desce escada. Não esqueça, sou professor de 24 matérias e estou aceitando alunos. Ainda tem vagas. Até o próximo.